Todos nós somos vencedores e nem sempre um ponto significa que é o ponto final. Por muitas vezes é o nosso recomeço. Atenção! Alerta de possível gatilho. Essa história contém desastres naturais. Ouçam com cuidado. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Como tá a semana de vocês? Por aqui, muito trabalho, mas tudo bem. Hoje eu vim aí pro quadro Recomeços, como vocês puderam ver. Esse é um quadro que eu pensei em desenvolver com muito carinho para trazer para vocês. Eu me inspirei em algumas pessoas que eu conheço e eu tô muito feliz de estar trazendo esse quadro aqui. Basicamente, é o quadro onde deixa o nosso coração quentinho, com esperança, traz motivação e perspectiva de um futuro melhor. Nesse quadro, nós vamos trazer histórias de pessoas que estavam se sentindo no fundo do poço, passaram por situações avassaladoras, mas que conseguiram dar a volta por cima e que vão mostrar aqui que sempre vale a pena seguir. Então, esse é um quadro muito especial para mim. Espero de verdade que vocês gostem. É algo que eu idealizei e que eu espero que traga esperança para o dia de vocês, para a semana de vocês, quando vocês ouvirem essas histórias desse quadro. Então, bora começar? Hoje eu trago a história da Dona Sebastiana, juntamente com a sobrinha dela, Teresa. Dona Sebastiana nasceu em uma região rural, com poucos recursos. Sua família vinha de uma condição bem precária, com vários irmãos. Muitas vezes, eles não tinham o que comer. Naquela época, não tinha tanto estudo para completar. Então, era aquela época onde os estudos eles iam até certo ponto e depois a criança já começava a trabalhar, se dedicava ao trabalho e ajudar a família, né? Então, Dona Sebastiana estudou somente até certa idade, até que ela e a família se mudaram para uma cidadezinha mais próxima. Lá, eles melhoraram um pouquinho de vida, assim, baseado no que eles eram antes, eles melhoraram um pouco. Os irmãos mais velhos começaram a trabalhar e trazer um pouco mais de renda para dentro de casa. E Dona Sebastiana, assim, ela era uma moça que ela não tinha intenção de casar, ela não via um futuro com um marido e com filhos. A vontade que ela tinha é de estudar e ser professora. É o sonho da vida dela, sempre foi o sonho da vida dela. Porque ela sempre acreditou que uma vida com mais estudos traz mais oportunidades. E ela sempre acreditou nesse sonho e ela queria levar a oportunidade também de estudos para pessoas que não tinham condição de ir ali para a zona urbana ou para as grandes cidades estudar. Só que a gente sabe, né, gente, que principalmente naquela época era tudo muito difícil, principalmente para pessoas que não tinham tanta condição financeira e que moravam em cidades que não tinham tanto acesso à informação ou uma faculdade, até que surgiu uma oportunidade para a Dona Sebastiana, através do prefeito e de uma campanha que estava acontecendo. E a Dona Sebastiana, ela conseguiu estudar, gente. Olha que maravilha. Ela conseguiu estudar e se tornar professora. Não era um ensino como uma faculdade é hoje. Era um ensino ali básico que permitia com que a pessoa se tornasse professora depois. E foi isso que ela fez, já estava ótimo, era uma oportunidade para ela ia conseguir o próprio dinheirinho dela fazendo uma coisa que ela gostava, então ela foi na frente e se tornou professora. Então, gente, a partir dali, ela começou a dar aulas naquela cidadezinha que ela começou a morar com os pais e também a ir para a zona rural dar aulas para aquelas crianças que não tinham acesso e que não conseguiam vir. Só que, gente, era uma coisa assim, totalmente dependia de charretes. No dia que chovia, não tinha condição de ir para aquela zona rural para poder dar aula. Então, era uma coisa mais
precarizada, mas que ela fazia com muito amor sempre. E ali, Dona Sebastiana, ela tinha uma irmã que era mais velha, já era casada, tinha uma filha, que é a Teresa. Só que, com o tempo, o marido da irmã dela faleceu. E então ela convidou a Sebastiana para morar com ela e com a Teresa, porque a partir dali ela ia precisar de mais ajuda com a Teresa e também a Sebastiana ela ia poder ter um pouco mais de liberdade, porque os pais eram muito apreensivos e sempre ficavam cobrando com relação a casamento e tudo mais, e não é o que a Sebastiana queria. E a irmã dela sabia disso. Eu vou colocar o nome da irmã da Sebastiana de Rita. Então, Sebastiana começou a morar com a Rita e com a Teresa naquela casinha. A casa onde elas estavam morando era do marido de Rita, o falecido marido. E aí essa casinha ficou para Rita e para Teresa e agora Sebastiana morando junto com elas. Só que Rita precisava começar algo para poder ter um dinheirinho também. Então ela começou a lavar roupas para fora, sempre assim, né, gente, com muita dificuldade, mas ela começou ali a lavar as roupas das pessoas da cidade. Sebastiana continuou dando aulas e levava sempre a Teresa junto com ela para a roça ou para a escola ali da cidade mesmo. E isso era uma oportunidade também para Teresa estudar, o que era muito bom. Só que aí, gente, passou um tempo, a Sebastiana estava dando aulas normalmente e a Teresa estava lá fazendo as atividades da escolinha, quando de repente chega um cara até Sebastiana, começa a conversar com ela já muda de feição e ela tinha recebido a notícia que a irmã dela, Rita, tinha sofrido um mal súbito e acabou falecendo, gente. Foi um baque para Sebastiana na época e para Teresa também. Então, a partir dali, passou a ser apenas Sebastiana e Teresa dentro daquela casinha. O tempo foi passando, a casinha tinha ficado para Teresa, porque era, né, ali dos pais, e Sebastiana ficou ali cuidando de Teresa e morando na casinha junto com ela. Teresa foi crescendo, Sebastiana sabia a importância dos estudos para a sobrinha e com isso ela conversou com a Teresa e elas decidiram se mudar. Deixaram ali os tios de Teresa, os irmãos de Sebastiana, os pais, venderam a casinha e Sebastiana e Teresa foram para outra cidade para conquistar aí uma vida melhor. Sebastiana pensando principalmente no futuro da sobrinha. Só que nada foi fácil. Teresa foi ficando mais velha e para ajudar a tia, assim como a falecida mãe, Rita, ela começou a lavar roupas. Inspirada aí pela mãe, ela começou aí a ter o mesmo, como diz aqui na minha cidade, ofício da mãe. Sebastiana, ao chegar nessa outra cidade, foi ali tentando de todas as formas conseguir, né, um cargo de professora e ela conseguiu dar aulas em algumas escolas e pegou também aulas particulares para os filhos de algumas pessoas que tinham uma condição melhor de vida, porque naquela época eram umas pessoas que conseguiriam pagar aulas particulares. E aí, gente, quando elas tinham se mudado, foi assim, elas venderam aquela casinha que elas tinham, que era de Teresa no caso, e foram morar nessa cidade maior. Parte do dinheiro foi para um aluguel nessa casinha e parte do dinheiro foi para os móveis dessa casa. Tinha sobrado ali uma quantidadezinha, mas era um fundo de emergência, vamos dizer assim, se uma das duas passasse mal, então aquele dinheiro ficava guardadinho ali. Lembrando sempre, gente, que Teresa estava super a favor, desde sempre, de se mudarem, delas irem para outro local, porque ela sabia que poderia ser uma oportunidade para ela de estudar. Então, Sebastiana sempre fez tudo ali a favor da sobrinha mesmo. E quando elas alugaram essa casinha em um morro, onde era uma comunidade. E elas foram morando ali, era uma casinha pequena, mas era um local muito bom, elas gostavam muito da vizinhança, era sempre uma vizinhança muito boa. E enfim, parte desse dinheiro também tinha sido usado para Teresa estudar. E ela estava estudando em um certo horário e lavava roupas no horário que ela tinha, onde ela não estava estudando ou fazendo algo do tipo, né, para a faculdade.
É bom agregar aqui a informação também que quando Teresa e Sebastiana chegaram nessa cidade, elas foram até um convento e as freiras ajudaram também com que a Teresa entrasse numa instituição de ensino. Então a Teresa ela conseguia estudar apenas porque ela tinha conseguido um bom desconto naquela instituição e elas pagavam assim com muito custo o restante que ela precisava pagar. E aí, em um determinado dia, Teresa estava estudando e Sebastiana estava dando aulas, as duas fora de casa. E foi um dia que estava chovendo bastante, muita chuva, e inclusive algumas ruas de onde elas estavam, elas podiam ver que estavam alagadas, então elas já começaram a pensar como que elas iam voltar para casa, questão de pegar um ônibus, uma locomoção ali para sair, já pensando assim, naquela dificuldade, né? A chuva aumentou bastante ao longo do dia e elas ficaram preocupadas uma com as outras também. E aí, as duas, elas estavam chegando quase no mesmo horário em casa. Até, gente, que quando elas voltaram, todo o bairro estava desesperado. Elas ouvindo barulho de bombeiros, todo mundo gritando e não entendendo o que estava acontecendo, o bairro inteiro desesperado. E, gente, o morro havia desmoronado com a chuva e muita gente perdeu casa e família naquele dia. Uma situação muito difícil. Elas ficaram ali desamparadas e tentando segurar uma outra para poder dar força e apoio para aquelas famílias que muitas vezes não conseguiram salvar seus entes queridos. Pelo menos elas estavam juntas e vivas e deram um apoio uma à outra. E que bom que nada havia acontecido com elas. Elas estavam ali sem roupas, sem local para dormir, tinham uma outra. E naquele dia elas passaram a noite em claro, chorando, sem saber o que fazer. No outro dia, ela e as pessoas desabrigadas conseguiram um galpão cedido pela prefeitura para que elas ficassem ali até que tudo se estabilizasse. E aí, gente, a partir daí, Teresa não conseguia mais estudar, Sebastiana não conseguia dar aulas, elas não possuíam roupas limpas. E foi assim durante bastante tempo. Elas recebiam doações e comiam o que elas conseguiam. E, passado um tempo, a prefeitura alugou todo um prédio para todos aqueles que estavam desabrigados e conseguiu alocar todo mundo dentro desses apartamentozinhos do prédio. Então, pensa assim, era como se fosse vários prédiozinhos iguais, dentro de um mesmo quarteirão, e elas conseguiram um apartamentozinho ali dentro, com móveis já usados, que foram também conseguidos pela prefeitura e doações de pessoas, com um colchãozinho no chão, um fogãozinho velho, uma geladeirinha mais antiga também, mas elas conseguiram, né, gente? Então, pelo menos elas conseguiram. Elas também receberam doações de roupas, o que ajudou muito a elas nessa época. E aí, Teresa deu um tempo nos estudos e Sebastiana, por não conseguir ir para a escola, ela acabou perdendo seu cargo como professora na instituição de ensino. Mas ela conseguiu manter as aulas particulares com alguma daquelas pessoas que tinha mais condição, e isso foi mantendo as duas, até que Teresa voltou a lavar roupas para fora. E aí, ao passar do tempo, a Sebastiana foi conversando com aquelas pessoas que ela dava aula particular para o filho dessas pessoas, né, dessas mulheres. E essas mulheres também passaram a lavar roupa com a Teresa. A Teresa foi indicada pela tia e elas foram se virando.
Até que, gente, uma pessoa foi indicando a outra e a Sebastiana também teve que começar a ajudar a Teresa, porque já tinha muita gente para poder lavar roupa. Elas tiveram que ir comprando tanquinhos e, com o tempo, máquinas. Varal, assim, foi estendendo, ferros de passar, porque foi aumentando realmente a quantidade de pessoas. E ali, Sebastiana e Teresa tiveram que chamar aquelas mulheres que estavam naqueles outros apartamentos, que também tinham perdido tudo, para ajudar a lavar essas roupas, ganhando um dinheirinho extra. Sebastiana e Teresa ficavam com uma parte e essas mulheres ficavam com outra parte do valor. E, gente, isso foi dando muito certo. Elas foram fazendo a diferença ali na região e foram fazendo a diferença na vida daquelas mulheres que também haviam perdido tudo. E, ao mesmo tempo, elas também lavavam roupa para as pessoas ali daquele prédio, só que muitas vezes até mesmo sem cobrar, porque aquelas pessoas tinham perdido tudo também. Então, elas foram se ajudando e ajudando as pessoas da região. Eu até me arrepio quando falo. E aí, gente, elas tiveram que alugar um local para colocar as máquinas e as roupas. E quando elas perceberam, elas foram crescendo, foram empregando, principalmente aquelas mulheres ali da comunidade. E hoje, gente, Sebastiana e Teresa possuem 5 lavanderias, as duas. Elas empregam cerca de 30 mulheres, além de que indiretamente elas oferecem emprego para cerca de mais 25 pessoas, contando com motoqueiros de entrega, pessoas que prestam serviço para elas de outra forma. Teresa atualmente tem estado mais à frente dos negócios devido à idade da tia, né, de Sebastiana, e elas estão super bem. Elas conseguiram mudar a própria vida delas e a vida dos familiares delas com o trabalho, e a Teresa fala isso com muito orgulho, com o trabalho e o ofício, que era o ofício da mãe dela, da Rita. Ela fala isso com lágrima nos olhos, muito feliz e orgulhosa. Ela tem a própria renda, mantém a família dela e ela fica muito feliz por isso ter sido a primeira e única profissão da mãe e ela ter aí deixado esse legado da mãe. Teresa, desde o início, se inspirou na mãe para iniciar essa função. Desde o início, quando elas se mudaram, antes de se mudar, quando ela lavava roupas, e até hoje ela possui a mesma profissão. Ela e a tia têm muito orgulho dessa história e resolveram contar aqui. Eu me emociono muito com histórias assim, porque esse é o objetivo desse quadro também, gente. A gente conseguir ver e enxergar que muitas vezes existe luz no fim do túnel. E a gente sabe que recentemente nós tivemos uma grande perda no nosso país. Várias pessoas ficaram desabrigadas de diversas formas. E eu acredito muito que é o povo se ajudando e as pessoas fazendo o que elas podem com o que elas têm. E isso pode sim transformar a própria vida delas como a vida de outras pessoas, assim como elas empregaram outras pessoas. E é muito lindo de ouvir isso. Estou muito feliz de estar contando essa história aqui. Espero de coração que vocês gostem desse tipo de história, além dos outros tipos que eu trago aqui, porque é um resquício de coisa boa e de brisa boa, vamos dizer assim, aquele vento bom que dá na gente e aquece o coração da gente. Obrigada por terem ouvido até aqui. E se vocês lembraram de alguém ou têm uma história parecida, por favor, escrevam aqui pro nosso podcast. Por favor, sigam nas redes sociais e me encontrem no Telegram.
Tô esperando vocês para ouvir a opinião de vocês sobre essa história. Um beijo e eu fico por aqui. Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Carina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!